paz, povo de Deus, irmãos, boa noite. Tem um tempo já que eu não falo com vocês pelo YouTube, principalmente, e aqui no Facebook. Mas hoje Deus tem falado comigo para que eu passasse palavras para vocês, para os irmãos. Juntamente nós temos um conhecimento, tá? Eu queria falar com os irmãos a palavra que está lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 8. Quando Paulo, ele falava acerca das coisas que sacrificavam aos ídolos, né? Ao povo de Coríntios, exortando a eles como era que eles vivessem agradando a Deus, se santificando em Deus, né? Libertar daquilo que afastava da presença de Deus, daquilo que prendia a eles, ter o conhecimento e ter liberdade em Cristo Jesus. Qual era a liberdade? Porque lá na frente, no capítulo 9, ele diz como era a liberdade em Cristo Jesus, né? E esses dias, uma irmãzinha chegou em mim e perguntou assim, o assunto que a gente já estava conversando, ela me perguntou assim, você come carne de porco? E eu olhei para ela como entendendo assim, ó, o porquê não comer, né? E ela já falou assim, porque dizem, porque ela ainda não é cristã, ainda não tem o conhecimento. Porque dizem que os cristãos não comem carne de porco porque é pecado, os evangélicos. E eu, porém, deu a entender aquilo e eu fiquei pensando, né? Mas só que, quando Paulo fala aqui acerca das coisas que se sacrificam a ídolos, aqueles que desagradam a Deus, ele fala assim, ó. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece. O saber ensoberbece. É como se diz hoje o religioso, né? O religioso. Às vezes ele quer ser tão santo, ele quer falar tão de Deus, tantas coisas de Deus, e acaba se assim confundindo as coisas, confundindo algumas coisas com uma e com outras, né? Mas ele disse assim, o saber ensoberbece. Por quê? Dá confusão mental. Porque em tudo Deus nos esclarece através da palavra dele, que é santa. Mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Há muitos que ficam dispersando aquelas pessoas que querem ter o conhecimento, a curiosidade da palavra de Deus, ou conhecer a Jesus, ou que agrada a Deus, ou que não agrada a Deus, e por falta de conhecimento, ou até de interesse a conhecer ou passar, e passa coisas que Deus ele não tem falado, né? E diz assim, se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Por quê? A palavra de Deus disse que o que nos contamina não é o que entra, não é o que entra. O que nos contamina é o que sai. Porque da boca procede o que vem da onde? Da mente, do coração, né? Ele está falando do coração. É isso que contamina o homem, né? No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus, né? Ele quer falar da comida, como eu tinha falado para os irmãos, que essa irmã me chegou e perguntou
dizem que a carne de porco, ela é amaldiçoada. Isso que ela me disse, né? Porque não comia, os evangélicos não comiam porque Jesus tinha amaldiçoado a carne de porco. Pela pessoa que ela ainda não tem esse esclarecimento, o amadurecimento, não é que Jesus amaldiçoou a carne de porco. Naquele momento, Satanás Satanás pediu a Deus que mandasse aquele espírito para aqueles exatos porcos que estavam ali. Deus não amaldiçoou a carne de porco, mas o espírito imundo entrou naquela carne de porco que estava ali naquele momento, né? Como Deus pode, ele quis se referir que ele pode fazer o que ele quer, né? O que ele quer, ele pode fazer, mas que Deus amaldiçoou a carne, não. Porque Deus, ele sustentou o povo dele no Egito, como diz, com a carne, né? Comeram tanto que saíram até pelos narizes. E assim, ó, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Há somente um Deus. Se algum lugar que você foi, você comeu uma carne, você comeu algo, e não sabendo o que é aquela carne, ou de onde veio, ou que foi apresentada a alguma entidade, aquilo ali que foi apresentada a algum banda, alguma coisa de macumba, alguma coisa que não agrada a Deus, se você comeu, ali nada é, né? Porque tudo Deus, ele deu ao homem, né? Aquilo ali nada é, há somente um Deus. Se dentro de você tem esse conhecimento que Deus, ele santificou a carne, ele abençoou aquilo que ele deu ao homem, aquilo ali nada vai ser na sua vida. Então é pela fé que você vai estar ali naquele momento, entendeu? Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, que assim ele diz, há um só Deus. Há muitos que dizem, esses podem fazer isso, aquilo outro. Há um só Deus, há um só que pode fazer poder. Há um só que tem o poder, né? Todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Quando ele fala pelo qual são todas as coisas, isso é exato para você que aquilo ali que foi apresentado, alguma coisa, alguma entidade, alguma coisa que desagrada a Deus, ou que até mesmo você tem ouvido de alguém falar assim, ó, não, pouco. Então, voltando à internet aqui tá um pouco ruim. Então, aos antigos, a gente via falar muito, não come carne de porco, porque carne de porco vai te fazer mal, a mulher não pode, né? Isso são coisas que eles aprenderam, mas que aprenderam do homem, do mundo, ou que alguém falou, né? Aquilo vinha de geração, né? Aos antigos, gerações e gerações. São as familiaridades deles, que vinham, como Paulo aqui mesmo fala, como vinha a tradição deles, mas que exato Deus amaldiçoou aquela carne, não, né? Todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele, né? Tudo que fizemos também somos, se somos separados, fizemos então, como ele diz, que fizemos tudo com amor, como se fosse para o Senhor. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, é o que eu acabei de falar. Em todos não há esse conhecimento, não há esse entendimento, não há
como eles possam chegar nesse nível que a gente já teve, que Deus ele nos libertou, que Deus nos ensinou, que Deus nos deu conhecimento, ele ainda pode chegar nesse conhecimento, né? Não são todos que têm isso, né? Porque alguns, por efeito da familiaridade, é o que eu acabei de falar, a geração, de geração em geração, os antigos diziam que carne de porco não pode comer porque ela é remosa. Muitos eu já ouvi falar isso, porque ela faz mal, porque ela é forte, que ela é salgada, que não faz bom para o homem ou que seja para a mulher, né? Até agora, com os ídolos, isso não vem de Deus. Isso Deus não disse que amaldiçoou a carne de porco. Ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Olha aí. Então, pela consciência, pelos que ainda não têm o esclarecimento, ou que alguém possa falar para ele que aquilo era carne contaminada, ou apresentada, amaldiçoada, fazem que aqueles que estão com a consciência fraca a entender que aquilo ali exatamente é apresentado a alguma entidade ou que vem até mesmo do maligno. Não. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Tá vendo aí? Ou que você pode comer isso, comer aquilo. Não é isso que vai te fazer você ser de Deus. Que você ser santificados, libertos, que você vai ter Deus, como ele diz, que o amor edifica, a presença, o amor de Deus na sua vida. Não vai ser isso que vai te fazer te libertar, né? De você ser filho de Deus, criatura de Deus, né? Lavado no sangue de Cristo. Não vai ser. Pois nada perderemos se não comermos. Tá vendo aí? Nada disso nos faz afastar de Deus. Perder a essência, perder a presença de Deus na nossa vida. Nada disso. Se comermos a carne ou se não comermos a carne, né? E nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Então, em vez de você ter um entendimento como você já conheceu a verdade de Cristo, você deva passar isso para aquele irmão ou aquela irmã, para que você não perca ele para Jesus, né? Para que você não tire a fé ou que tire aquele desejo de conhecer a verdade, de conhecer que Deus ele tá falando que Deus ele pode te ensinar, pode estar ele pode estar na presença de Deus, não com essas coisas que se afastam, que colocam a consciência daquele que é fraco em dúvida, em confusão, né? Para que se perca no mundo e Satanás venha tomar essas almas, né? Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos. Tá vendo? A consciência dele vai pesar. Mas ele vai dizer e vai pensar o quê? Fala assim, mas se Deus santificou a carne, se ele falou assim, se Deus amaldiçoou a carne de porco para que não comesse, eu comi, e ele vai ficar com a consciência pesada, porque pequei contra Deus, então Deus se afastou de mim, vai pensar muitas coisas. Então, se você não tem o conhecimento disso, não passe isso, não passe o que você não conhece da verdade para aqueles que estão
ali na caminhada da fé, naqueles que estão ali ainda no começo da fé, no primeiro amor, tá? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, tá vendo? Pelo qual Cristo morreu. Deus morreu por mim, Deus morreu por você, Deus morreu por este, por aquele, né? Então, Deus em tudo tem o perdão, né? Então, não nos faz chegar mais perto de Deus e nem estarmos mais longe de Deus, o que você come ou o que você deixa de comer, né? Então, o amor de Deus que se estiver no teu coração, se isso você sabe que está agradando a Deus, não vai ser isso que te faz ser contaminado, tá? É deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então, naquele momento que você disse a isso, que o contamina, quem vai pecar é quem? Você, porque proferiu, você conhece a verdade, né? E, por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, tá vendo aí? Então, a carne não foi a carne que foi ser amaldiçoada, tá? Não foi o animal que foi ser amaldiçoado, não foi aquela carne de porco que foi, ou que este ou aquele outro foi amaldiçoada, tá? É naquele exato momento que ali Satanás pediu a Deus que mandasse aquele espírito imundo entrar naqueles exatos porcos que estavam passando por ali, né? Nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo, tá bom? E quando Deus disse que lá em... para mim, eu vou falar no meu pensamento para a minha comunhão como cristã, né, em Cristo Jesus. Muitos dizem lá, os antigos, já vi falar muito também, que quando mata um animal, ou que seja galinha, ou que seja até mesmo esses animais estão dizendo que eu disse, eles comem o sangue desses animais, né? Cozinham, não sei o que é, comem. Eu não como, porque para mim eu não sinto isso, porque Paulo disse lá em Atos 15, né? Em 15, no versículo 20, eu acho, no versículo 20, que nós devemos abster, né, desses ídolos que nos contaminam, que as relações sexuais ilícitas, né, fora do casamento, né, da carne de animais sufocados, que quer dizer sufocados são degolados, matado a forca, né, e do sangue. Ele quer falar do sangue do animal, do sangue dali, né? Então, é isso. Pra mim, isso, eu me sinto isso, assim, que eu não como, né, sangue derramado, sufocado, ou que seja animal que já estava morto, né, por alguma coisa. Aí aqueles sufocados que foram mortos mesmo por si, não comer. E o sangue, né? Eu, por mim, não como, eu acho um pouco nojento, né? Mas a consciência de todos, pela fé, você já está liberto por Cristo através da verdade da palavra, tá bom? Então não faz você, como a irmã tem me perguntado, né? Tem me falado isso, os cristãos não comem carne de porco. Eu vi falar os cristãos, os evangélicos que não comem carne de porco. Eu gosto muito de carne de porco. Eu gosto, salgadinha, né? E ali um assadinho, um pernil assado é muito bom, né? Mas
não nos faz comer isto ou aquilo, fazer você estar mais perto ou mais longe de Deus, tá? Como que você bem entenda o que você gosta, o que você quer. O que te faz estar perto de Deus, que é o amor de Deus no seu coração, tá? Conhecer de Deus, que ele disse, conhecereis a verdade e ela vai nos libertar. E é isso que eu tô dizendo, tá? O amor de Deus no seu coração. Amém? Toma posse dessa palavra, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. E eu creio que a partir de hoje, você não vai ficar sem comer alguma coisa que você deseja por pensar que isso não está agradando a Deus. Tá bom? Deus abençoe a paz.